meu nome é Paula Saikoski e vem comigo aprender a fazer esta base redonda perfeita para bolsas, cestos, suplás e muito mais com o fio poly da Fisher. Para a nossa videoaula de hoje, iremos utilizar uma agulha de crochê 5 mm, uma agulha de tapeçaria, marcadores de ponto, isqueiro, uma tesoura e o fio poly da Fisher. O fio poly é um fio 100% poliéster, muito macio de trabalhar. Ele tem um rendimento ótimo de 200 metros e ele tem 5 mm de espessura. Eu gosto muito de trabalhar com ele e recomendo para todas as minhas alunas. Para começar a nossa videoaula, eu vou fazer um anel mágico aqui. Eu seguro o fio, a ponta dele virada para mim, faço um X em apenas 3 dedos e viro a mão. Aqui, com o mindinho, eu vou segurar o fio que está vindo no novelo, pego a minha agulha com o gancho virado para baixo, entro embaixo do primeiro fio, em cima do segundo, e para fazer a base em ponto baixo centrado, eu preciso puxar bem aqui esse fio. Dou uma voltinha e essa alcinha que fica na minha agulha, ela não pode ficar apertada, tá? Porque ela já vai ser o nosso primeiro ponto baixo, então ela tem que ficar mais soltinha. Pego o fio do novelo, trago aqui por dentro, seguro e tiro os dedos. Para ter certeza que o meu anel mágico tá direitinho, essa ponta aqui sempre tem que estar para minha esquerda. Ou para a direita, caso você seja canhota. Fiz o meu anel mágico. Agora, eu vou trabalhar mais 5 pontos baixos dentro dele. Lembrando que essa alcinha aqui, ela já conta como um ponto baixo. Então, eu vou colocar mais 5. E eles têm que ficar mais soltinhos também nessa primeira carreira. Pronto, tô com os meus 6 pontos baixos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou tirar aqui a minha agulha e eu vou fazer uma coisa. Eu vou entrar aqui, ó, nessa alcinha, bem aqui no meio, tá? E aí, sim, que eu vou puxar o meu anel mágico. Eu faço isso para que quando eu puxar o anel mágico, essa alcinha aqui, ela não aperte junto. Fecho bem aqui. Vou puxar essa alcinha aqui, deixar ela mais larguinha, para fazer um acabamento perfeito que não vai ficar aparecendo, tá? Para não ficar aparecendo, eu vou aqui entrar de trás para frente no primeiro ponto baixo que tem as duas alcinhas de cima, pego o fio e levo lá para trás. Aqui. E agora, essa alcinha aqui, eu vou passar aqui, ó, a minha primeira carreira por dentro dela. Tiro aqui o fio do novelo do meio. E antes de ajustar essa alça, eu vou aqui, ó, entrar no meio dessa primeira alcinha aqui. E vou puxar o fio do novelo, ajustando aqui para essa parte ir fechando junto. Puxei, agora eu ajusto aqui. Eu já tô com a minha agulha no local certo, eu vou pegar o fio e vou fazer aqui uma corrente que vai contar como o meu primeiro ponto baixo. No mesmo lugar eu preciso fazer mais um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer pontos baixos centrados em toda a volta, eu vou fazer 2 para cada um. Como fazer um ponto baixo centrado? Deixa eu chegar bem perto aqui para vocês verem. O ponto que a gente normalmente pega é nas alcinhas de cima, né? O centrado não. A gente vai entrar aqui, ó, no meio do Vzinho
das perninhas do ponto baixo. Então, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar bem aqui no meio. Ó, vou chegar bem perto para vocês verem. Vou entrar aqui. E vou fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Agora, no próximo, eu abro aqui para ver bem as duas perninhas do ponto. Vou entrar aqui no meio e vou fazer mais 2 pontos baixos. Mais uma vez, para não ficar com dúvida, o ponto ela tem as duas alcinhas de cima e aqui as duas perninhas de baixo, né? Eu vou entrar aqui bem no meio e vou fazer o meu aumento. Isso eu vou fazer até chegar nessa corrente aqui que eu fiz lá no início. Fiz aqui o meu último aumento, e para você ter certeza de que tá certo, contando com a primeira correntinha que a gente fez, tem que ter ao total 12 pontos baixos aqui. E agora eu vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz antes. Puxo o fio aqui para cima, vou pular a corrente, vou entrar de trás para frente aqui no primeiro ponto, pego o fio e levo lá para trás. Ajusto aqui um pouquinho, pego essa alcinha e passo aqui a minha base por dentro dela. Agora, o que eu faço? Primeiro eu vou tirar aqui o fiozinho do anel mágico, vou puxar o fio que tá vindo do novelo. Fechei aqui, vou entrar aqui na corrente que eu fiz lá no início, pego o fio e já trago. Vou fazer uma correntinha e nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo sozinho e um aumento. Então aqui eu tenho um ponto baixo sozinho, no próximo, pegando ali no meio das perninhas, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento de ponto baixo centrado. Fiz aqui 2 no mesmo lugar, vou pro próximo e faço mais um ponto baixo sozinho. Agora, no próximo, 2 pontos baixos. Sempre cuidando para a agulha não escorregar e pegar as alcinhas de cima, sempre aqui nas perninhas do ponto. Fiz o aumento, vou fazer um ponto sozinho e outro aumento. E sigo assim até eu chegar antes da correntinha que eu fiz lá no início. Fiz aqui o meu último aumento, vou puxar o fio lá pra cima, e aqui ó, eu tenho a correntinha que eu fiz lá no início, eu vou entrar do lado dela aqui de trás pra frente, pego o meu fio e levo lá pra trás. Agora eu vou pegar essa alcinha que eu levei lá pra trás e vou passar a base por dentro dela. Tiro aqui o fio do anel mágico e vou puxar o fio do novelo. Agora, entro aqui no meio da corrente lá da última carreira, pego o fio e trago aqui. Faço uma corrente e agora eu vou fazer 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. Eu já tenho o primeiro, que é corrente, vou fazer mais um ponto baixo sozinho e um aumento. Sempre cuidando para pegar aqui, ó, no meio das duas perninhas do ponto. Faço 2 pontinhos sozinhos e um aumento.
2 pontos sozinhos. E um aumento. E eu vou seguir assim até chegar lá na minha corrente. Fiz aqui o meu último aumento. Vou puxar a alcinha aqui para cima e vou entrar aqui de trás para frente no primeiro ponto que tem as duas alcinhas de cima. Pego a alça, levo lá para trás. E assim como eu fiz nas outras, eu vou passar a base por dentro desta alcinha aqui. Tiro o fio do anel mágico e puxo o fio do novelo. Por que que eu faço esse acabamento assim? Porque fica mais discreto aqui atrás. Como a gente vai usar para base de cesto, de bolsa, tem que ter um acabamentozinho melhor aqui atrás. Na próxima carreira, faço a mesma coisa, entro aqui no meio da corrente, pego o fio e trago aqui. Fiz uma corrente, agora eu vou fazer 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Eu esqueci de falar. Na segunda carreira eu tinha 12 pontos, na terceira eu tinha 18 e nessa aqui eu devo ter 24 pontos. Então, faço aqui 3 pontos baixos centrados sozinhos e um aumento. E faço isso a volta toda. 3 sozinhos e um aumento. Finalizei aqui a minha carreira, já fiz o fechamento. Agora, nessa carreira, nós teríamos 4 pontos baixos e um aumento, certo? Na última tinha 3, nessa teremos 4. Porém, se eu quero um redondo perfeito, sem ficar marcado ali onde tem os aumentos, o que que eu vou fazer agora? Normalmente, os aumentos, eles caem em cima do aumento da carreira anterior. E a gente vai fazer uma coisa que eu chamo de quebrar o aumento. Faço aqui o meu primeiro pontinho baixo, a corrente. E essa técnica, ela só funciona nas carreiras pares. Ou seja, nas carreiras que nós temos 4, 6, 8 pontos antes do aumento. Como é que é? Nessa eu tenho 4. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou fazer somente 2 pontinhos baixos no início e já vou fazer o meu aumento. Agora eu sigo 4 pontos baixos. E um aumento. Dessa forma, o aumento que eu fiz, ele não vai cair em cima do aumento da carreira anterior. A dúvida normalmente é, tá, e os outros 2 pontos? Os outros 2 pontos vão vir aqui no final da carreira. Ao invés da gente terminar com um aumento, a gente vai terminar com a metade dos outros pontos da carreira. Então, se eu tô na carreira de 4, eu comecei com 2 sozinhos, eu vou terminar com mais 2 sozinhos para fechar os 4 pontos. Se eu estivesse na carreira de 6 pontos e um aumento, eu começaria com 3 e eu ia terminar com 3 sozinhos. Então, eu vou seguir aqui até o meu último aumento e eu já volto. Fiz aqui o meu último aumento e
sobraram 2 pontos. Então, eu vou fazer mais 2 pontinhos baixos. E contando com aqueles 2 que eu fiz lá no início da carreira, eu tenho 4 sozinhos seguidos. E assim conseguimos fechar a carreira com o número certo de pontos. Puxei a minha alça aqui para cima, pego aqui de trás para frente. Aí a minha base ela vai ficando mais redondinha. Agora, na próxima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos sozinhos e um aumento, sem quebrar os aumentos, porque nós estamos numa carreira de número ímpar. São 5 pontos baixos e um aumento. E essa outra técnica a gente só consegue usar numa carreira que seja de número par. 2, 4, 6, 8 e aí por diante. Então, eu vou fazer aqui 5 pontinhos baixos. E um aumento. Fazendo dessa forma, os aumentos, eles não vão ficar um em cima do outro. E aí não vai criar as quinas na nossa base redonda. Então, ela vai ficar sempre bem redondinha. E vou seguir assim 5 pontos baixos e um aumento até chegar lá na minha corrente do início. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz um aumento. Nas carreiras ímpares eu sempre vou terminar com um aumento. E ó, fazendo aquela técnica, minha base vai ficando bem redondinha. Quando a gente estiver fazendo esse tipo de fechamento aqui de carreira, vocês têm que cuidar bastante para ver se a carreira está certa, se não faltou um aumento ou se tem um ponto a mais. Por quê? Porque essa aqui já é mais dificilzinha de desmanchar. Então, antes de finalizar, tu conta tudo, vê se está direitinho, vê se não tem nenhum ponto a mais ou a menos, para ir fazer esse fechamento. Desse jeito, aqui atrás fica mais bonitinho, não fica tão marcado o início e o final de carreira. Eu vou fazer só mais uma carreira, porque eu já vou ter o tamanho da base que eu preciso. Então, a próxima carreira são 6 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu vou começar com 1, 2, 3 pontos baixos, porque a metade de 6 é 3, e aí eu já faço um aumento. E o restante da carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a minha última carreira, ó, terminei com 3 pontos baixos sozinhos, o meu último aumento tá aqui atrás. Então, fiz os 3 e aqui vai fechar 6 pontos sozinhos antes dos aumentos. Agora, eu cheguei já no tamanho de base que eu quero, mas se você quiser, pode continuar com os aumentos até ter o tamanho que tu deseja. Eu comecei aqui com 6 pontos baixos na carreira, um aumento para cada ponto, e eu comecei a espaçar os aumentos. Aqui, 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3, 4, 5, 6. Se eu fosse continuar, ia continuar aumentando 7, 8, 9, 10 pontos e um aumento. Então, se tu quiser maior,
é só seguir colocando mais um ponto entre os aumentos da carreira. Na próxima, 7 pontos em aumento, 8 pontos em aumento, 9, 10. E nas carreiras de aumento número par, 8, 10, 12, tu pode quebrar eles que nem eu faço aqui. Então, a próxima seria 8, eu começaria com 4. Na próxima 10, eu faria 5. 12, eu faria 6. Para a base ficar redondinha e os aumentos não ficarem um em cima do outro. Feito isso, já temos o tamanho da base que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um acabamento invisível e uma carreira de pontos baixíssimos. Mas eu não quero cortar o fio e emendar depois para fazer os pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar aqui e vou dar 5 voltas aqui ao redor da minha base. Cinco. E eu vou deixar uma sobrinha aqui também. Aí eu corto o fio. Agora, eu vou fazer o acabamento invisível, que eu vou puxar aqui todo o fio para fora. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. E aqui, ó, vou fazer o acabamento invisível. Como que é o acabamento invisível? Vocês conseguem ver que cada ponto tem as duas alcinhas aqui em cima, né? Mas o primeiro, aquela corrente, ele não tem, então a gente vai simular elas. Coloquei o fio na agulha, vou entrar aqui no primeiro ponto que tenha as duas alcinhas de cima, pego e levo lá para trás, todo o fio. Puxo aqui, para ficar do tamanho certo, e vocês conseguem ver que o fio, ele tá saindo aqui no meio das duas alcinhas de cima? É aqui que eu vou entrar, ó. Meu fio tá vindo lá de trás até aqui. Então, é aqui que eu vou entrar e já vou levar ele lá para trás. Opa! E agora é só ajustar aqui para ficar igual a todos os outros pontos. Agora, o cesto que eu vou fazer, ele vai ser bem baixinho aqui. Então, eu vou deixar essa parte mais bonita para dentro. Se eu fosse deixar ela para baixo aqui, para fazer um cesto maior, um cachepô, eu passaria o fio de volta aqui para esse lado. Mas como eu quero deixar essa parte aqui virada para cima, eu vou pegar a minha agulha, vou entrar no ponto anterior ao acabamento invisível e vou vir fazendo pontinhos baixíssimos por toda a volta. Uma coisa que a gente tem que fazer é soltar um pouco o ponto nessa carreira de pontos baixíssimos. A gente não pode deixar com que eles fiquem apertados, tá? Fiz os meus pontos baixíssimos, cheguei aqui logo antes do primeiro, vou fazer mais um acabamento invisível. Puxo todo o fio para fora. Pego aqui a minha agulha de tapeçaria. E aqui, eu preciso unir este último ponto com o primeiro. Então, eu vou fazer o quê? Vou entrar aqui embaixo do primeiro ponto. Pego e trago o fio pra cá. E ó, novamente, meu fio tá aqui,
e ele tá saindo daqui. Eu vou entrar aqui e vou levar ele lá para trás. Ó, fica bem direitinho. A minha base fica bem redondinha, com um acabamento bem bonito. Eu não vou subir o cesto agora, mas se eu fosse, como é que eu faria? Eu ia pegar aqui, ó, só no ponto baixíssimo para fazer a primeira carreira de subida, sem fazer nenhum aumento. Agora é só eu esconder as duas pontinhas e queimar elas. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigada por assistir. Não deixa de curtir e comentar aqui o que você achou dessa aula.